Olá pessoal, estou de volta para o 28º dia de leitura da Palavra de Deus e que bom que você está aqui para acompanhar esta leitura. Espero que você esteja participando deste desafio de lermos a Bíblia toda em um ano. Não importa aí se você começou dia 1º de janeiro ou vai começar hoje, o importante é concluirmos e meditarmos a sua palavra, a palavra de Deus. Vamos lá, como foi combinado, leremos Êxodo capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 7 até o versículo 25. Pega aí a sua Bíblia e não esqueça no final deste vídeo de se inscrever e dar um joinha, ok? Vamos lá, Êxodo capítulo 5, versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosas deixará ir. Sim, por mão poderosas lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Aleluia! E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Eziron e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron e Uzuel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Corá, e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naissão, e ela gerou-lhe a Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E os filhos, gente, confunde os nomes. E os filhos de Corá, Assi e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe
a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, segundo o Senhor, falou a Moisés na terra do Egito. Falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios de encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar-lhe o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Amém. Finalizamos aqui a leitura, pois o livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 23
ao capítulo 19, até o versículo 12. Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao 6. E Provérbios, capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Nós já adiantamos a leitura para o vídeo não ficar muito extenso. Para o 29º dia, onde eu espero por você, amanhã, você lerá Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao capítulo 9, até o versículo 35, para adiantar o vídeo. A gente não vai precisar ler esse livro amanhã, tá? Mas, assim, vocês leem em casa para adiantar. Só leremos Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao 30. Salmos, capítulo 24, do versículo 1 ao 10. Tá? E Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Então, Mateus, Salmos e Provérbios, nós vamos ler amanhã no vídeo. E esse livro que eu dei para vocês é Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao capítulo 9, até o versículo 35. Você lê em casa para adiantar. Ele também faz parte do 29º dia. Ok, galera? Vejo vocês amanhã no 29º dia. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, não esqueça do joinha. Tá legal? Um beijo e fui!